Boa noite, Live Conexões, já na nossa 12ª edição. E a Live Conexões de hoje, ela vem num formato totalmente diferente, hoje para nós com o tema Startup, o caminho da universidade. Muito nós temos falado da necessidade de uma educação reflexiva, de um conteúdo significativo, tanto na academia quanto nas escolas, a fim de proporcionar à juventude, ao adolescente, ao jovem, ao acadêmico, a iniciação nos seus próprios negócios, né? Hoje aqui nós vamos refletir um pouco sobre isso. E para chamar para esse primeiro bloco, nós teremos 2 blocos. O primeiro bloco com a startup, e o segundo bloco com a revista eletrônica, com acadêmicos aqui da Unifateia e convidados. Para o nosso primeiro bloco, nós vamos chamar o professor que acompanha este bloco, César Wagner. César Wagner, ele é engenheiro químico pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É professor de física de uma das nossas unidades da rede salesiana lá em Uruguaiana, Instituto Laura Vicunha. Ele é professor, então, de física e acompanha Brendo William Guedes Barbosa. Ele é bolsista de iniciação tecnológica do CNPq, PIBIT, estagiário pela Universidade de São Paulo da USP, integrante do Grupo de Pesquisas de Materiais Cerâmicos da Universidade de São Paulo, DEMAR, integrante do Grupo de Pesquisa certificado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, intitulado Grupo de Pesquisa em Projeto de Produto e Tecnologias Sociais, DGP, CNPq, do Centro Universitário Teresa d'Ávila, aqui da Unifateia, graduando em Propaganda e Publicidade pela Unifateia. Aluno ouvinte da primeira e segunda turma de mestrado, Design, Tecnologia e Inovação, aqui do Unifateia. Os professores que acompanham, professor doutor Rosinei Batista e professor doutor José Wilson. Seja bem-vindo, Brendo. Também nesse bloco nós chamamos o Paulo Vitor Passos Freitas. Ele também tem a formação aí na engenharia física, tecnólogo em design de produto, experiência em inovação, empreendedorismo e propriedade intelectual. 22 anos, Paulo. Então, sejam bem-vindos. E nesse bloco, então, nós vamos começar falando um pouco sobre startup. Começa conosco a conversa Paulo Freitas. Paulo, seja bem-vindo, que bom que você está conosco. Boa noite Paulo, a todos. O que te fez você, tão jovem, iniciar um empreendimento, na verdade um empreendimento, né? Fundador aí de uma startup, o que te startou a fazer pensar nisso? Certo. Bom, a experiência que eu tive na faculdade, né, na USP de Lorena, digamos que me incentivou muito, né, a empreender. Isso com um conjunto de outros fatores, a oportunidade que eu tive de estudar no colégio da Embraer, de Botucatu, onde eu trabalhei bastante ali, onde foi trabalhado, né, bastante a parte de experimentos, uma parte voltada assim para exatas, para física, que foi um caminho que eu segui um pouco mais. Dentro da faculdade também eu participei de entidades estudantis que, digamos que seja o ambiente ali meio profissional que a gente tem dentro da faculdade para aplicar os conceitos que são aprendidos em sala de aula. E aí, dentro da universidade, eu criei a entidade de drones, né? A Sky Memphis. E essa entidade de drones foi algo que me deu um aprendizado muito grande na parte de gestão e me incentivou bastante a desenvolver a Skythink. Então, dentro da entidade de drones, eu, junto com o grupo, né, a gente éramos quase 50 alunos da USP de Lorena. A gente começou a desenvolver um projeto de ensino a partir de drones. Então, a gente se inscreveu num programa de inovação da parte de empreendedorismo, uma parceria do Sebrae com
à Universidade de São Paulo, que é o InovaGrad, que a gente participou, e dentro desse programa teve um incentivo, a gente teve diversas orientações do Sebrae para montar um plano de negócio. Em seguida, a gente teve assim um início participando de uma inovação do Centro Paula Souza, da Escola de Inovadores, fazendo um processo de germinação de startup, onde a gente configurou, onde foi montada a equipe que tem hoje da Skyfin, que a gente busca transformar, né, a educação de ciências, trazer uma metodologia ativa, né, um conjunto de metodologias ativas, com alguns kits educacionais, que possam contribuir para as metodologias que já são aplicadas. Quando você fala dessas metodologias ativas e conjunto de você está falando para a sala de aula, no estudo das ciências... Certo. Nas ciências da natureza. O nosso foco é na ciência da natureza e a gente busca a implementação em sala de aula das metodologias ativas. Perfeito. É como tornar, então, o conteúdo digitalizado, ou jogos, simplificar o conteúdo, a complexidade do conceito, em formas simples de aprender o próprio conteúdo. Correto. Essa é a missão da sua organização. Brendo, como é que você entra nesse projeto aqui dessa startup? Boa noite, irmã. Boa noite, professor César. É uma honra estar aqui participando da live. Essa parceria foi meio inesperada, porque no começo da pandemia, a gente teve uma parceria com a USP e com a Universidade Serra Dourada, que a gente estava fazendo algumas face shields que a gente distribuiu pela cidade. Foi um projeto escrito pelo professor Rosinei Batista, junto de outros professores, e a gente tinha um espaço na Faculdade Serra Dourada que a gente estava construindo as face shields, montando, e aí foi onde eu conheci o Paulo. A gente virou amigo, começou a conversar muito, ele falou que tinha startups, eu falei que já tinha participado de alguns projetos. Aí um dia ele me chamou para participar dessa startup dele, falou assim, não, a gente vai te chamar para participar, pô, isso é legal. Beleza. E uns dias depois, o professor Rosinei chegou com a proposta, falou assim, cara, a gente tem um projeto para você trabalhar na startup com o Paulo. Aí eu super abracei a ideia, porque a gente já tinha essa sinergia, né, de ter uma pegada mais jovem, alguma coisa mais educativa, que eu venho trabalhando nos meus projetos de pesquisa, algo mais voltado com pesquisa e educação também. Aí foi isso, aí a gente está aí nessa pegada, a gente está começando a, de fato, engrenar, né, a gente está muito avançando, estamos avançando muito, e assim, aí eu entro na parte de design, embalagem de produtos, que até também a gente vai trabalhar um pouquinho com prototipagem 3D, e foi assim, meio inesperado que aconteceu essa união aí. Professor César. Boa noite, pessoal, boa noite. É um prazer estar aí com vocês, de tão longe, né, ao extremo oeste do Rio Grande do Sul. Agradeço o convite da irmã, né, Zenilde, conheço mais próximo. Gurizada, é sempre muito bom, né, cara, ter jovens, vocês são ainda jovens, né, pensando na educação, de como transmitir, né, essa parte de forma mais lúdica e que os alunos tenham uma maior paixão por essa ciência que salva, né, porque ciência salva as pessoas, salva o mundo e a paixão por física, os fenômenos da natureza, se aproximar, né, do entender o porquê que aquilo acontece, isso é fascinante. Quando você se dá por conta que a lógica por trás da natureza é perfeita, isso para nós é muito importante. Para mim, eu vejo o mundo dessa forma. E quando você pega a tecnologia e coloca embutido nisso e transmite, as pessoas entendem de uma forma mais lúdica, é muito importante, tá? O aluno ter um acesso a essas informações, o aluno enxergar diferente, e acho que isso é o diferencial, né, de qualquer jogo ou simulação que vocês venham fazer, tá bom? Nós vamos passar para a apresentação, então, da segunda equipe que estará conosco nesta noite. Nós vamos chamar aqui a Karina Agra. A Karina Agra, ela vem
de Porto Alegre, ela é Relações Públicas pela Universidade Federal de Alagoas, é mestre em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, consultora sênior especializada em Comunicação Estratégica, Mobilização Social e Educomunicação em Gestão Ambiental. Seja bem-vinda, Karina. Junto com a Karina também nós temos o professor Miguel, que nos acompanha, ele é coordenador da comunicação social aqui do Unifatem e professor acompanhando os alunos, professor e mestre Miguel. Nós já fizemos 3 apresentações aqui nas lives do professor Miguel, vamos deixar, né, professor? Pode ser? Seja bem-vindo, professor. Junto ao professor Miguel e a Karina Agra, nós teremos, então, as nossas estudantes, né? Que participam conosco, a editora-chefe Pietra Guimarães, da revista eletrônica produzida, e a chefe de redação, Letícia Ruana. Sejam bem-vindas, Pietra, Letícia, satisfação tê-las conosco. Com Letícia, a Pietra é a editora-chefe, né, Pietra? Pietra e Letícia, contem para nós como é que foi essa experiência de ser editora-chefe de uma revista eletrônica, como é que surgiu essa ideia e como é que foi esse momento em sala de aula? Bom, foi um desafio bem grande, foi bem trabalhoso ser editora-chefe, primeira vez, mas foi uma grande oportunidade, onde eu aprendi muita coisa. Tive a ajuda da Letícia como chefe de redação, acho que sem ela eu não conseguiria aguentar tudo. A revista foi o nosso primeiro trabalho, assim, trabalhando com uma revista eletrônica e trabalhando sozinho, sem os outros cursos, né, que durante todo o primeiro ano e o segundo ano, a gente estava sempre ali ajudando um ao outro. E principalmente tendo um trabalho assim tão exposto para o público. Então foi muito prazeroso e a gente aprendeu muito também. Uhum. Letícia, para você, como chefe de redação, como que foi essa experiência? Boa noite, irmã. Boa noite a todos. Faço das palavras da Pietra as minhas. Foi um desafio e tanto. A gente nunca tinha pegado um trabalho solo, sem outras demais turmas. Então, quando a gente teve que fazer a parte da edição, divulgação, a gente ficou meio, mas a gente conseguiu, graças a Pietra também. Ela foi uma ótima editora-chefe. Minhas dúvidas ela tirava e as dúvidas dela eu tirava. Foi um trabalho muito bom e foi algo que a gente não esperava, o tamanho da proporção que tomou. A gente apenas tem gratidão e a magnitude desse trabalho, que foi prazeroso demais. Pietra, em que consiste essa revista eletrônica? A revista eletrônica é um trabalho, né, semestral de uma das provas do Miguel, e ele consiste em ensinar a gente a aprender um dos meios de comunicação onde o jornalismo entra. Por incrível que pareça, eu não sabia que existia revista eletrônica, principalmente para o Instagram, e que tivesse tanto essa magnitude, essa proporção que a gente teve, a gente não esperava. Eu fui conhecer outras revistas eletrônicas por conta da revista Íntegra, então foi muito bom em tudo. Aprendeu como faz uma revista eletrônica e a gente aprendeu o que é uma revista eletrônica. Letícia, quais são os conteúdos que tem, quais são os blocos, enfim, vamos fazer de conta que eu não conheço essa revista, e você vai me vender essa revista. O que tem lá dentro que me faz eu ter um acesso a querer buscar esse conteúdo? Irmã, então, a revista ela é dividida em 9 editorias, desde esporte, política, cultura e demais, que a gente vê em um jornal ou uma outra revista. Ela tem, como posso dizer,
apesar dela ser um produto acadêmico, ela tem um pouco, sim, de entretenimento, ela tem muita informação, e ela é um assunto, é uma revista que a gente buscou apenas com assuntos light, de uma energia positiva em tempos remotos diante da pandemia, pelo Covid. Então, se a senhora fosse comprar essa revista, você encontraria assuntos, como posso dizer, positivos, seria mais para o nosso conhecimento e entretenimento, mas sempre não perdendo a característica do acadêmico, mas que faz a diferença, de certo modo. Tá bem. Professor Miguel. Boa noite, irmã. Boa noite, minhas queridas alunas. Boa noite, Karina. Foi uma imensa satisfação trabalhar nesse primeiro bimestre na unidade curricular jornalismo especializado e científico. E dentro de jornalismo especializado, nós conseguimos trabalhar essas diversas editorias, né? Esporte, economia, política. Eles conseguiram fazer de maneira remota uma revista de uma amplitude muito grande. Aprenderam muito com isso também. E eu fiquei muito satisfeito com o resultado final, porque houve um padrão estético, houve um empenho muito grande dos alunos aqui representados pela Pietra e pela Letícia, que trabalharam de uma maneira, assim, louvável, e as duas, estendo o agradecimento aos outros alunos e agradeço a elas também. E a gente, com essa revista, a gente conseguiu trabalhar pontos positivos. A gente vê o tempo todo nas nossas redes sociais, na televisão, só notícias negativas, luto. Então vamos trabalhar uma editoria positiva, trabalhando a realidade dos fatos, com conceitos acadêmicos, mas que abranja também o público em geral. Então, essa revista é muito interessante para todo mundo. Karina, do ponto de vista de uma profissional, de quem está aí no mercado, de quem já frequentou esses bancos acadêmicos, qual o valor dessas ações, por exemplo, porque é uma preparação imediata para o mercado de trabalho, né? Digamos, quando se faz uma vivência, uma experiência como essa, prepara direto esse acadêmico para o mercado de trabalho. Como é que você percebe esse produto sendo feito hoje na academia? Zenilde, é uma alegria muito grande, né? Poder participar dessas telinhas com vocês, muito talentosos. Eu queria só voltar 30 segundos ao pessoal do outro projeto, porque eu me sinto muito identificada com esse assunto de hoje. Na minha graduação, eu era muito inquieta, né? Eu acho que o bichinho da comunicação, quando pega a gente ali, a gente é inquieto, a gente não fica paradinho, né? E eu, na minha graduação, era iniciação científica, fui bolsista toda a minha graduação, e eu trabalhava no meu projeto de pesquisa lá na Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão. E lá eu descobri que pesquisa qualificada, ciência e uma boa comunicação da ciência com leveza e conteúdo bem traduzido faz toda a diferença. Ali mudou toda a minha visão de mundo, de trabalho. Ali foi quando eu descobri que eu poderia experimentar coisas diferentes, pensar fora da caixa. Então, achei sensacional os dois temas dessa conversa de hoje, né? Para as gurias, eu dei uma olhada na revista, a Zenilde me mandou o material, e realmente o que o professor Miguel falava é muito importante, né? No mundo de hoje, muito fragmentado, em que as pessoas se autoproclamam criadores de conteúdo, sem conhecer rotinas produtivas, sem conhecer a estrutura da notícia, sem saber a importância do profissional qualificado, que traz o contraditório, diferentes pontos de vista, uma boa redação. Vocês conseguiram, por exemplo, mesmo cada um na sua editoria, colocar um pouco da sua característica, né? Cada um imprimir um pouco da sua personalidade no conteúdo. Isso foi super importante, porque treina vocês também para os desafios profissionais, né? Às vezes a gente é convidado a fazer um trabalho que divide com muitos colegas, mas a gente precisa ter aquele jeitinho de mostrar a nossa forma de fazer dentro dessa grande engrenagem que é a estrutura de comunicação. Eu acho que foi muito importante mostrar esse olhar diversificado de vocês. E uma coisa só que eu fiquei pensando nas editorias que vocês mostraram, né? Aí fica o desafio, né? Eu não vi ambiente, né? Eu não vi meio ambiente lá nas editorias, né? Que eu acho que é uma coisa que vocês poderiam, para o próximo ciclo, pensar num novo tema,
que é super importante, né? Às vezes a gente fica pensando no global e esquece que a maior das soluções para o ambiente hoje em dia estão nos locais pequenos, nas nossas ações cotidianas, porque eu acho que vai ficar incrível, né, com essa leveza de conteúdo de vocês, também trazer essas questões do nosso cotidiano. Eu parabenizo as gurias, parabenizo o professor Miguel por trazer, né, para esse momento tão difícil, em que tudo ficou tão remoto, a possibilidade de, nesse ambiente, por exemplo, o Instagram, onde eu estava dando uma olhada na revista, né, onde tanta gente acha que está fazendo conteúdo qualificado, vocês trazerem, de fato, né, o que é um profissional de comunicação trabalhando. Eu acho que isso é muito importante. Uma parte aqui para as gurias, né? Porque a Karina disse gurias porque ela é de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul. Ela não é gaúcha, não. Ela é alagoana, mas enfim. É uma pessoa híbrida. Voltando então, nós agradecemos nesse primeiro bloco a participação. No segundo momento, nós retornamos para a telinha para a gente fazer um olhar sobre o cenário, desafios e perspectivas que percebemos no cenário da comunicação hoje. Voltamos então para a startup com Paulo, Brendo e o César. Diante desse cenário que nós estamos vivendo enquanto escolas, enquanto transformação do ensino nesse momento totalmente digital, como é que você vê essa perspectiva dessa startup, Paulo, para nós? Perspectivas e desafios hoje no Brasil para a implantação e implementação, por exemplo, de um trabalho desse formato. Certo. A Skythink, né, ela... observando a mudança, como eu tinha iniciado, que essa mudança do cenário que a BNCC também observa, né? Que ela tem uma observação, essa alteração do aluno, que é voltado mais para o protagonismo dele. Então, consequentemente, existe a necessidade de aplicação de metodologias ativas, como o STEAM, explorando a parte da interdisciplinaridade. Paulo, só me dá uma parte aqui, por gentileza. O que são as metodologias ativas? Certo. As metodologias ativas são aquelas metodologias em que o aluno vai estar atuando mais. Então, é um momento em que não é uma aula tão expositiva, digamos assim. Então, não é uma aula em que você vai ter mais uma parte escrita. É uma aula em que você vai ter um questionamento, você vai ter uma abordagem para o aluno, por exemplo, solucionar um problema. Então, uma metodologia baseada em solução de problemas ou metodologia baseada em projetos. Então, é dado um projeto em que um aluno ou um grupo de alunos, geralmente mais um grupo de alunos, é trabalhado fazendo pesquisas, aplicando alguns conceitos ali que ele vai ver em teoria. Claro, tem uma parte expositiva dentro da metodologia ativa, em que o aluno também vai ter um conceito inicial, mas depois ele vai para um conceito de investigação, e aí depois desse conceito de investigação, né, ele vai trabalhando, aplicando essas pesquisas, né, para solucionar, digamos que, aquele problema proposto. Também a gente tem alguma abordagem ali da cultura maker. Então você vai ter um ensinamento para os alunos de ferramentas para eles solucionar aquele problema. Então são ações ali que o professor ele está atuando como um tutor, um facilitador, trazendo as ferramentas para que o aluno solucione um determinado problema. Isso eu estou buscando bastante, porque é uma experiência que eu tenho pessoal, que é bastante para a parte da solução de problemas, para desenvolvimento de projetos. Mas eu acredito que o professor possa complementar um pouco mais. Não, beleza. Paulo, eu te pergunto o seguinte, uma situação assim, ó, temos um experimento básico lá, que é o movimento retilíneo, né, e o uniforme. O que é, no caso, a tua startup está desenvolvendo, para um exemplo que nem esse, o que vocês aplicariam como metodologia ativa, né? O que vocês utilizariam de recurso para a explicação, né, deste fenômeno? Detalhe, esse movimento retilíneo uniforme, o que significa cada palavrinha aqui, ao longo do contexto, o que significa esse uniforme retilíneo, né, como é que ele vai entender isso? Já o conceito, por exemplo, de aceleração, vetor aceleração, na verdade, dentro do movimento que nem esse, né?
por que não tem aceleração tangencial? Por que não tem aceleração centrípeta? Como é que vai chegar a essa profundidade usando esses recursos? Certo. Uma abordagem inicial é que, assim, a gente não tira a necessidade, porque ainda tem com certeza necessidade da conceituação teórica. O nosso kit, a gente busca trazer uma conceituação, digamos que inicial, uma aproximação com a realidade do aluno. Então, onde ele consegue observar esses conceitos que geralmente a gente vê um pouco mais no livro, a gente vê muitas vezes em um simulador, como o do FET Colorado, que tem disponível, mas acredito e uma parte assim é o experimento do aluno. Então, digamos que ele observar antes de exatamente conhecer aquilo. Então, você tem ali uma parte que pode ser utilizado para explicar o movimento retilíneo ou uniformemente variado, uma pista de Hot Wheels. Mas no caso, uma pista de Hot Wheels, você precisa de variáveis. Você tem variáveis, mas você precisa medir essas variáveis. Então, a partir disso, nós desenvolvemos, trabalhamos em kits que você consiga obter esses dados, que seja um kit também modular, em questão de que o aluno vai montar aquele kit, ele vai ter variações ali na montagem desse kit, no conjunto, mas, claro, a gente trabalha com variações controladas, porque ela não pode fugir muito da questão teórica, né? Porque, querendo ou não, a gente quer fazer uma conexão. Então, a gente também trabalha com o desenvolvimento de desafios. Então, deixa eu dar um exemplo um pouco maior. A gente tem a pista, a gente tem um card, e esse card ele conceitua desafios em que o aluno vai estar tentando solucionar esses desafios sem um conhecimento, necessariamente um conhecimento prévio. O conhecimento prévio seria, digamos, com o auxílio de um aplicativo, ele vai ter ali, ele vai assistir um conteúdo indicado pelo próprio professor. Então, o professor ele pode indicar um conteúdo para o aluno ver antes da aula, ele vai assistir, ele vai ler, vai para a aula, vai receber esse card, né? Tudo envolvendo a orientação do professor. E ele vai executar esse experimento, ele vai investigar ali o que está acontecendo. E a partir dessa investigação vai vir as conexões de toda a parte teórica que o aluno não conseguiu observar. Claro, eu sou um grande incentivador sempre do jovem, né, na educação. Mas, Paulo, eu estou enfrentando o mercado agora, te pergunto, o que teu produto, no caso, o que teu produto que ainda não está rodando, o que ele tem de diferencial, por exemplo, para as escolas salesianas? O que ele conseguiria agregar, né, de diferencial para essas escolas, sabe? Baseado já no teu estudo de mercado, baseado, né, nas outras metodologias ativas que nós possuímos, tanto gratuitas quanto pagas, né? O que o teu produto teria de diferencial, o que ele poderia agregar, né, no caso, para os alunos salesianos? Bom, a gente traz um produto em comparativo, né, com o que já existe, até em comparativo com o que eu já tive a oportunidade de trabalhar, que é justamente essa conexão direta com a realidade do aluno. A conexão direta que eu digo, a gente está fazendo um experimento em que ele tem tanto uma aparência quanto variáveis que eu estou observando, né, mais uma conexão ali com a minha realidade. Eu consigo, um outro kit que a gente tá desenvolvendo já, é um kit modular que envolve todo um conjunto de guindastes, de um sistema de gangorra, mas isso numa parte prática, desde a parte mais simples a uma parte mecânica um pouco mais avançada. Também nós temos desenvolvido uma parte de programação. Então, a gente tem uma seção ali de robótica, uma automatização, um IoT, que esses conjuntos trazem um diferencial. E isso a gente está buscando sempre um preço um pouco mais acessível, né? Então, a gente está desenvolvendo para estar trabalhando com a parte de impressão 3D. Então, uma outra ferramenta que a gente aborda, isso é um pouco mais para frente do que a gente vai buscar lançar, que é o conceito de engenharia reversa. A parte de engenharia reversa, então, a cultura maker associada à engenharia reversa. Porque a gente usa a cultura maker para desenvolver os nossos kits. Assim como a gente pode ensinar ao aluno, a gente está desenvolvendo, né, no caso, para ensinar ao aluno a cultura maker para ele poder desenvolver o seu próprio, digamos que, kit para aplicar os conceitos ali da física. Então, a gente dá essa liberdade para o aluno criar e aquela teoria que, digamos que, a teoria que ele teve ali na sala de aula. Atualmente, a gente está num momento um pouco mais complicado de pandemia. A nossa metodologia, assim como o nosso kit, a gente está desenvolvendo para uma situação de aula presencial, com trabalho em grupo.
Mas para o momento de pandemia, a gente está fazendo os processos de validação, a gente está aguardando, digamos que, uma melhora, a volta das aulas presenciais, porém, é um processo que a gente está de validação com alunos e professores para verificar a viabilidade de utilizar o kit, digamos, mais por aluno. A questão da viabilidade de usar o kit por aluno no modelo EAD, a gente entra numa complexidade em relação ao custo. Isso aumentaria o custo para a escola pela quantidade de kits. Mas é uma coisa que no nosso kit a gente já desenvolve com o aplicativo, tanto para ser, digamos que, ofertado em sala de aula, para necessitar do auxílio do professor, quanto para ser um kit também que o aluno possa ali comprar, que não tem ali na sua escola, mas que o aluno possa comprar e ter toda a parte da experimentação. Por isso que a gente desenvolve o nosso aplicativo para ter essa orientação, que a gente vai desenvolver videoaulas, entre outras ferramentas. Eu gostaria muito... Desculpa, pode falar. Pode. Faz a pergunta, César, e nós deixamos em aberto para o Paulo depois voltar, pode ser? Tá bem. A pergunta é a seguinte, essa parte de módulos, né, que comentaste ali, normalmente você trabalha em módulos para que possa ser, né, tanto para o primeiro, segundo e terceiro ano, questão de custos, né? Vocês pensaram nisso, nesse primeiro instante, para trabalhar em módulos e dessa forma tu consegue fazer um reaproveitamento de todos eles, já que tem então, todo um projeto 3D. Uhum. Deixamos essa resposta para depois, pode ser, Paulo. Brendo, como é que você entra nesse projeto da startup como aluno ouvinte da primeira, segunda turma do mestrado aqui, design de informação, tecnologia? O que tem a ver designer, tecnologia, informação com este projeto de startup, com essa sua prática? E também propaganda, né? Sua área de comunicação também, que você é aluna aqui do Unifateia. Então, irmã, eu sou da comunicação, né? Minha cara condena muito. Então, a ideia de eu fazer parte desse projeto, tanto com minha bagagem já anterior, até por participar das aulas de mestrado, que foi muito nessa linha de você identificar algum problema e trazer soluções bem viáveis, né? Que, como o Paulo ele falou sobre isso. E então a minha parte fica mais com o design. Aí o que eu estou trabalhando, que a gente está trabalhando em conjunto, é mais dar a cara da startup, né? O nome da startup chama Skythink, e a gente desenvolveu uma logo, desenvolveu um conceito para ela, né? Essa questão digital. Nós temos o material impresso na impressora 3D, o material físico, e temos o material escrito, né, que são as apostilas com conteúdo de apoio, que por mais que a gente tenha o trabalho totalmente prático, esse modelo de apoio serve para auxiliar o professor, para explicar para os alunos, por exemplo, como é que monta uma pista, como é que monta algum equipamento, para poder passar todo o conceito. E como o professor César tinha mencionado também, esse vai ser um dos nossos diferenciais, né? A gente trazer esse conteúdo com uma comunicação mais clara e uma comunicação também mais acessível para os jovens, porque livros, assim, que a gente vê na escola, tipo, às vezes é muito difícil o entendimento, a gente abordar uma linguagem mais fácil, né, para eles. Tem um conceito muito legal também, que o Paulo, que a gente conversou, que tem alguns equipamentos que a gente coloca conceitos históricos, né? E a nossa ideia é apresentar isso, por exemplo, falar o porquê daquilo, quem foi o criador, quem foi o inventor. A gente está pensando em trabalhar isso, e eu estou nessa área, na criação de produto, de embalagem, tudo isso a gente está colaborando junto. Então, Live Conexões, sempre trazendo aqui uma conversa interessante sobre a fé, a ciência e a cultura. E hoje aqui conosco, essa juventude nos apresentando os novos modelos de negócio. E junto com os novos modelos de negócio, como fazer uma releitura de tudo isso nesse cenário atual, de forma digital, de forma mais simplificada, de forma lúdica, falando aqui de metodologias ativas. Então, quer dizer,
como fazer de forma ativa, envolver as pessoas de forma atenta, ativa, reflexiva, mudando o curso da história. Agora nós voltamos aqui, então, com o segundo grupo da comunicação. E voltamos, então, com a Karina Agra, que acompanha esse grupo aqui no diálogo, professor Miguel Júnior, e juntamente com as alunas Pietra e a Letícia. Diante desse cenário que nós estamos vivendo enquanto Brasil, quais são as perspectivas que Pietra, Letícia percebem, perspectivas e desafios do trabalho hoje do comunicador? Pietra. O comunicador em si, hoje, ele tem um grande desafio da liberdade de expressão, né? Com a pandemia, tanto na pandemia, quanto na política, quanto em qualquer outro assunto, saúde, enfim, a gente não tem tanta liberdade assim para falar, e o pessoal ouvir, todo mundo ouvir. A gente sabe que também não vamos impactar todo mundo com aquela matéria, com aquela palavra, com aquela notícia, mas é difícil quando vem o pessoal e te ataca, né, falando o que você tem que mostrar para o público, a notícia que você tem que passar para o público. E a parte ruim é isso, a parte boa é que cada vez mais a gente está aprendendo, né? Nunca passou pela minha cabeça que na faculdade eu ia começar a ter aula EAD e fazer todos os trabalhos EAD, porque na cabeça minha, eu acho que também da Letícia, a gente pensava em vamos trabalhar todos juntos presencialmente, resolver todos juntos presencialmente. E o jornalista hoje, como estagiária também, eu percebo que o trabalho é complicado, você levar o conteúdo para o público com pandemia, porque tudo hoje, todas as notícias estão voltadas para isso. Então tem o seu pró e tem o seu contra. Ficam aqui os desafios de como fazer a apuração de um fato e de um dado de uma forma online, né, de forma virtual. Letícia, desafios e perspectivas para essa missão um serviço, né, de prestar esse serviço de comunicação hoje. Então, irmã, eu acho que o maior desafio também de nós, comunicólogos, é a desvalorização da profissão em si, porque muitas vezes o nosso trabalho, ao passar uma informação, um fato, ele é prejudicado por novos, entre aspas, métodos que as pessoas têm acesso à informação. Às vezes as pessoas preferem aceitar uma corrente de um aplicativo como o WhatsApp do que ler um jornal ou acreditar em uma emissora. Então, acho que o nosso maior desafio hoje é as pessoas ainda acreditar na nossa profissão. Eu acho que a gente está sendo desvalorizado muito, e como a Pietra também comentou, a liberdade de falar sobre determinados assuntos sem ser atacados, como um bate-volta, assim. E, bom, as coisas positivas que a gente conseguiu nesse modo remoto foi se reinventar. Eu acho que quando a gente entrou em pandemia, foi um choque para todo mundo, porque nós pensamos, caramba, como que eu vou me formar? Então, com a ajuda do professor Miguel, principalmente, porque ele que foi, tipo, algo para não deixar a gente cair, para afundar realmente, porque a maioria desanimou, mas sempre ajudando a gente se reinventar, ajudando a gente ser mais criativos e sempre dando uma solução, um espaço, tanto para a gente desabafar e tanto para a gente conseguir fazer um trabalho incrível como foi a revista. Então, é possível sim estudar de forma online, é possível sim fazer produções online, é possível sim ter um outro ambiente de produtividade, enfim, né? Que bacana. Professor Miguel. Eu fico muito feliz, irmã, de ouvir, às vezes eu até me emociono, porque
Como a Pietra disse, a Letícia, quando a pandemia apareceu, a gente jamais imaginaria que seria possível fazer o que a gente está fazendo hoje, né? Nenhum de nós estava preparado, no sentido de vocês não podem mais sair de casa e tudo que vocês estão fazendo precisa ser de maneira remota. E a gente conseguiu se adaptar a esse novo conceito. Eu vejo o seguinte, eu sou um apaixonado pela comunicação social, né? Tanto que a gente que faz comunicação social não para de estudar, porque todo dia tem uma coisa nova aí. Eu vejo com muita perspectiva de melhora, de aceitação, de mercado daqui a 1 ano, no máximo 1 ano e meio, 2 anos, a contratação, a expansão do mercado de comunicação social. Por quê? A gente entrou numa crise absoluta com a pandemia, uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, crise de tudo quanto é lado. As empresas precisam migrar também para a parte digital. As pessoas precisam de comunicação especializada, as empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, precisam de gente competente para trabalhar esse processo de comunicação e essa nova inserção no mercado que a gente ainda não conhece. Qual vai ser esse mercado daqui a 1, 2 anos? Como é que vai ser o Brasil daqui a 1 ano e meio, 2 anos? Então a comunicação vai ser essencial. Eu vejo hoje com uma motivação tremenda, apesar de vivermos um momento difícil, de críticas de que tudo é culpa da imprensa, se há um problema sério na economia, é a imprensa que é negativa na coisa. Então, isso é um combustível para que sempre cresça. A gente teve uma ditadura militar. Na ditadura militar, a imprensa não morreu, a imprensa ficou mais forte. A gente tem hoje grandes veículos de comunicação que surgiram, não, que cresceram na ditadura. Então, quanto mais botam fogo, mais a gente consegue queimar no bom sentido aí. Interessantíssimo, e interessantíssimo também como fazer as viradas de chave rápido. Mindset aí, esse aqui é o exemplo, né? Esse daqui é um indicador de como fazer um mindset rápido, enfim. Karina Agra. Ouvindo o professor Miguel falar, ele aproveitou várias coisas que eu gostaria de dizer para as gurias em relação a isso, né? Quando eu saí da universidade, há 20 anos atrás, esse ano eu fiz 20 anos de formada, eu tinha a idade de vocês, né? Assim, o mundo era muito diferente na comunicação. A gente tinha lugares físicos para trabalhar, a gente tinha tarefas determinadas, horário para cumprir, coisa que hoje a gente não faz mais. É muito diferente. O que é diferente, assim, hoje para vocês que vão se jogar no mercado agora? O que o professor Miguel falava, né? Por mais que a gente imagine que o Instagram e essas telinhas são um lugar de produção de conteúdo, que acaba sendo uma palavra pejorativa hoje em dia, conteúdo, né? Na verdade, não é isso. Vai saturar muito rápido, porque os falsos profissionais de comunicação, eles não têm a capacidade de fazer a leitura desses fragmentos diversos e dispersos no factual e transformar isso em sentido, em leituras da realidade, que é o que o profissional de comunicação faz. Ele observa os fragmentos, ele reúne, transforma esse factual em comunicação de sentido, né? E isso precisa de treino, de técnica, né? E a gente está vendo, está todo mundo cansado das lives. Por quê? Porque um monte de gente que não sabia fazer comunicação especializada se lançou para fazer live. A gente cansou do modelo ruim. O que vai sobrar? O modelo qualificado, né? Então, esse é o olhar atento que vocês têm que ter, né? O nicho de mercado, vocês vão ter que se adaptar. Né? O profissional de 20 anos atrás não estava pronto para isso. O que o professor Miguel falava, correr atrás, se atualizar, estudar, não parar nunca, isso que vai transformar vocês em profissionais dinâmicos. E aí a habilitação acaba sendo algo menos importante do que o que vocês desenvolveram. Porque ali na frente, a gente aprende na universidade, na faculdade, que a gente tem um colega jornalista, o RP, o publicitário, mas lá no mercado, às vezes você vai ser convidado a empreender um grande projeto, né? E ali tu, às vezes, vai ter uma grande equipe, e às vezes você será toda a equipe desse grande projeto. Né? E a tua capacidade de se adaptar, de dialogar com essas outras realidades, as interfaces de comunicação, vão transformar vocês em profissionais mais dinâmicos. Né? Então, não tenham medo. Eu nunca tive medo, e eu acho que a gente não precisa, como profissional de comunicação, ter medo do que se põe, né? No contraditório que a gente cresce, porque a gente aprendeu a olhar várias versões da mesma história.
né? É isso que a rotina produtiva nos dá, a capacidade de ter calma e organizar isso tudo que está disperso por aí, né? Eu achei muito interessante a dinâmica de vocês, de ter uma linha de editorial leve, né? Isso é uma coisa importante, porque deu para vocês um fio condutor de conteúdo que ele fazia sentido, né? É diferente daquilo que os outros, né, profissionais de conteúdo fazem por aí. Eu não sei se eu posso perguntar, mas já, né, se eu puder perguntar, já pergunto, né? Qual a diferença que vocês sentiram? Porque, por exemplo, a revista foi lançada lá no Instagram, que é um ambiente onde tem os autoproclamados condutores de conteúdo. A pessoa monta o seu roteiro e monta os seus conteúdos com base no seu roteiro. Qual é o nosso desafio profissional da comunicação? Encontrar no factual um roteiro que faça sentido nesse ambiente, né? Como é que foi para vocês fazer essa seleção, a curadoria do conteúdo, para tantas editorias tão diversas dialogarem com essa leveza que vocês queriam apresentar? Pode ser qualquer uma das duas, tá? Bom, a ideia veio do Miguel, porque de trazer matérias leves, porque se fosse para vamos colocar em pontos, a gente é bem dramático, a gente ainda está naquela dramaticidade de escrever matérias fortes, impactantes. Então foi um desafio, pelo menos para uma grande maioria ali, escrever matérias leves. Eu e a Letícia, por exemplo, a gente pegou a editoria de internacional e a gente tinha que levar para todos os públicos, levar para todos aquele conteúdo, não podia focar num público-alvo. E a gente decidiu falar sobre a representatividade no universo cinematográfico, né? Então, foi complicado, foi um desafio, mas foi bom até para a gente espairecer a mente de toda essa conturbação que estamos vivendo desde o ano passado, desde março do ano passado. Então, é isso. Foi um desafio, foi um aprendizado, tanto para a gente quanto para os outros. E a gente ficou muito com o resultado. A gente não esperava essa proporção, a gente não esperava ser tão fácil e tão simples assim escrever matéria. Então, foi muito bom. Letícia? Queres partilhar? Eu pensava que era apenas uma que ia falar. Perdão. Karina, então, quando o Miguel ele chegou para a gente com a proposta da revista, e ele falou assim, vamos falar só de coisas positivas. Eu até brinquei com ele, nossa, mas tem coisa positiva em 2021? E ele deu risada e falou, claro que tem. Então, quando a gente pegou para fazer a revista, eu com a Pietra, porque ela era minha parceira, tanto na editoria e tanto como editora-chefe e chefe de redação, a gente pensou o seguinte, vamos pegar um assunto leve, já que ele pediu, e vamos falar algo que, querendo ou não, tem alguma coisa a ver com a gente. E quando ela falou sobre representatividade, eu já pensei em cinema, porque eu e ela amamos séries, e a gente sempre conversa, querendo ou não, uma vez ou outra, sobre determinados assuntos. Então, foi algo que encaixou muito bem. E quando a gente parou para pensar, praticamente o Unifateia é praticamente ligado a esse universo cinematográfico também, porque a gente tem até um canal, né, que é o Pauta Geek, que fala sobre esses assuntos. Então, a gente pensou, meu Deus, é isso. E então, apesar de ser uma dificuldade por ser algo remoto, a gente teve essa liberdade e também a gente já teve, entre aspas, um carinho que a gente já pôde, tipo, focar e fazer do jeito nosso. Então, foi, tipo, uma liberdade, mas foi com aquele gostinho que o Miguel, a gente sabia que ele ia gostar. Que bacana, né? Então, trazendo esses assuntos aqui para a gente estar cada vez mais refletindo, e conosco nos acompanham José Demétrios, Jaqueline Barreto, Júlia Ferraz, Maria Eduardo Valentini, Isabelle Abreu, Celso Oliveira, João Victor Ferreira, Maria Clara Araújo, Maurício Jardim, Funibile,
Karen Souza, Matheus Pinto, Cassiane Vitória, Flávio Alves, Natan, Angélica Venturelli, que sempre nos acompanha de São José dos Campos, Pedro Fioravante, lá de Curitiba, Vinícius Oliveira, Adriana Ferreira, Cristina Bento, a professora Cristina Bento, que esteve conosco na live passada aqui, falando sobre humanização e espiritualidade, Ana Clara Pimentel, Andréia Ferri, Thales Honorato, professor Rosinei Batista aqui, que acompanha um pouco esse grupo da startup, irmã Elza Rodrigues, da minha comunidade, Elisa Lima, Maria Fernandes, a irmã Zilá Maria de Godoy, da minha comunidade, André Carolino, professora Rosana Montemor, que também parabeniza pelas partilhas, Leila Oliveira, aqui nossa colaboradora, Maria Luz, professora Cristina Bento, dando os parabéns ao professor Miguel e à equipe. Salaminho, boa noite a todos. Então, agora vamos para a nossa rodada final com a Paulo, César e Brendo. Vamos voltar para física, da comunicação para física. Então, Paulo, ficou uma pergunta em aberto do professor César. Você quer retornar com a resposta e depois já vamos para as considerações finais. Certo. Bom, voltando na pergunta, né, a gente tem total consciência, né, de que a gente tem que desenvolver um kit que ele atenda, digamos que para ter uma viabilidade econômica para as escolas e que atenda o máximo de alunos possível, a gente tem que desenvolver um kit que atenda diversos experimentos. A gente trabalha com um kit do aspecto modular. Por que a gente trabalha com aspecto modular? É justamente para a gente conseguir trabalhar diversos experimentos. E esses diversos experimentos, por exemplo, a gente está desenvolvendo 3 kits, a gente está já fechando esses 3 kits para o primeiro ano do ensino médio. Então, ali a gente trabalha dentro de um mesmo kit, mais de 6 experimentos, buscando desenvolver as habilidades requeridas, né, solicitadas da BNCC. Então, a partir disso, e também, claro, contemplando os conteúdos teóricos que fazem parte da ementa de Ciências da Natureza, mas focado inicialmente na área de Física. Então, com esse kit, a gente teria diferentes abordagens, diferentes cards com o mesmo kit para níveis de ensino. Então, a gente tem no ensino fundamental um ensino com o nosso kit, só que com uma vertente diferente do que é dado no ensino médio. Isso, uma vertente diferente em qual quesito, né? Na vertente do ensino fundamental, a gente tem mais uma parte investigativa do conceito da física que está sendo explorado. Na parte do ensino médio, a gente tem um conceito explorado na parte mais, digamos que, matemática, a formulação daquela teoria. Então, o que está ali, o que está equacionando a teoria da física que pode ser explorado dentro do kit também. Então, aí por isso também a gente tem a importância da parte automatizada, do IoT no nosso kit. E aí, contribuindo, né, a aplicação do kit educacional junto com o aplicativo para você ter ali a parte de uma aula invertida. Então, você vai dar os desafios, dar as ferramentas para o aluno, para ele fazer uma pré-concepção, ele vai chegar, digamos que naquele equacionamento indiretamente, mas vai ser explicado que tem todo um conceito por trás daquilo que o aluno, digamos que, milagrosamente encontrou, mas não foi, né? A gente sabe que tem toda uma teoria por trás do que o aluno está encontrando ali. Como é que eu posso entender essa fala, professor César, do ponto de vista assim, modular, enfim, digamos assim, eu que sou leiga do conteúdo, o que significa essa startup hoje, como uma leiga aqui, o que significa essa startup, o que simboliza isso para a educação, para a sala de aula hoje, que perspectivas traz? No caso, a ação dos meninos é espetacular, é fantástico a iniciativa deles, e tão jovens, me chama a atenção ainda ser tão jovens, e este amor pela ciência e desenvolver essas metodologias ativas. O que é, na verdade, esses módulos? Esses módulos, né, que estão desenvolvendo, é quando você faz um experimento, beleza, e tu usa a base daquele experimento para poder fazer outro, sem necessidade de ir lá, pegar um outro kit
né, e ter que reproduzir um novo experimento. Então, a partir de um único módulo, tu consegue realizar várias ações. Imagine uma tela, né, e nesta tela você tem várias funções, você não precisa sair dela. Então, hoje a gente sempre busca essa funcionalidade. Então, é a mesma coisa isso, um módulo, tem todos ali, você não precisa pegar outro kit, comprar outro kit, você aproveita aquele ali. Então, é isso que ele se refere, né? Então, associando junto com o próprio celular. Eu fico curioso, que pena que eu não posso ver, gostaria muito de vê-lo, de, no caso, né, manipular, de jogar, porque eu sou realmente um grande incentivador, né, de simulações, tanto que eu acesso até sites de outros países e mostro em aula, tá? Por exemplo, o site russo, a gente fala russo, o pessoal já se apavora, tá? Americanos, então, por exemplo, até mesmo sou um grande incentivador da USP hoje, eu seria um dos principais do Brasil produtores, né, de pequenos jogos para a ciência, para a física mais exatamente, tá? E eu sinto uma carência, eu vou incentivar uma carência enorme devido à capacidade que os nossos jovens têm de realizar, né, bons, na verdade, excelentes aplicativos para celulares, para que as crianças e os jovens, né, venham se interessar mais pela ciência, tá? Então, eu parabenizo os meninos e acho que esse é o caminho, claro, tem um grande caminho pela frente ainda na validação, né? O quanto isso vai ser aceito, a questão de custos, isso é muito importante quando você vai empreender. A primeira coisa é quanto eu vou gastar e qual é o preço que eu vou colocar em cima. Pronto, essa é a base do empreendimento, entendeu? Quanto de retorno vai me dar? Se não der certo, o que vai acontecer? Entendeu? A gente tem que buscar também se atualizar e atualizando esses custos, né, para ficar válido, até mesmo para as escolas. Vou chegar, custa R$1.000. Mas o teu vizinho, que ele tem 200. E é a mesma coisa que o teu. Aí, mas meu diferencial esse mas é o seguinte, nossa escola que é a seguinte, entendeu? Funciona dessa maneira. Tá, irmã? Espero ter respondido aí também a senhora. Tem uma forma de simplificar a física, professor César? No estudo da física, tornar simples os conceitos complexos, como eles estão. Acho que essa tentativa aí do Brendo, né, Brendo, e do Paulo, é tornar simples algo que é complexo e acessível a todas as pessoas de uma forma lúdica. É isso que eu entendi? Nesse momento, por exemplo, nós estamos vendo uma imagem e o som está chegando até o nosso ouvido, tá? A gente confunde muito, às vezes, a imagem com o som, graças, né, a uma pequena vibração de uma onda mecânica que fica vibrando ali no teu tímpano, tá? A gente está conseguindo, né, gerar uma imagem, ter uma imagem e temos um som, entendeu? Então, de forma lúdica, eu já consigo explicar um pouquinho o conceito de ondas, diferenciar o que é uma onda mecânica, o que é uma onda eletromagnética. Então, você transformar uma coisa em outra. Então, a física, os conceitos dela são simples, teoricamente, são simples. Quando você aplica e usa da ferramenta matemática, aí que está o problema. Porque a base matemática, se vocês forem consultar, é muito eu tenho um déficit muito grande de cada aluno. Eles não sabem, às vezes, manipular essa matemática. Então, entra num curso de engenharia, eu lembro por mim, entrei no curso de engenharia, nós éramos 30, você formou 4, entendeu? Porque a base, e ia selecionando naturalmente. E a matemática ainda é um grande vilão, porque as pessoas confundem física com matemática. Exemplo, vou fazer uma equação lá com muitas variáveis. Isso é matemática. Por exemplo, força 1 mais a força 2 mais a força 13 é igual a 0. Está em equilíbrio. Pronto, isso é física, o resto é matemática. E as pessoas confundem muito a física com a matemática. Esse é o problema, irmão. Qual a diferença da física quântica com a física? Agora vamos entrar aqui no mundo. Aí nós entramos no mundo à parte, né? O que acontece, irmão? Este mundo, vamos pensar junto comigo bem rapidinho assim, bem rapidinho. Quando você vai diminuindo a temperatura, as coisas vibram mais ou menos. Quando você vai diminuindo a temperatura, o que acontece? A vibração, ela vai diminuindo. Chega num certo ponto, no caso, os elétrons, eles deixam de se movimentar. Eles não vão deixar de se movimentar, eles estão lá se movimentando. Aí tu entra num mundo diferente. E esse mundo, cada dia tu vai descobrindo mais. Entende? Conforme você vai se aprofundando, que nem, por exemplo, na filosofia, conforme você se aprofunda nos filósofos, você vai tendo novos conceitos, vão surgindo novos conceitos, e você vai se aprofundando e vai conhecendo eles. Vai tentando pegar o que é parecido com um e parecido com o outro e criando um norte. Então, são coisas bem diferentes, né? Por isso que a gente não ensina na escola.
Diz que precisamos pensar e gerar ciência. Cada vez mais nós precisamos Com desses certeza, com cientistas certeza. em todas as gerações para que a gente possa. Brendo, suas considerações finais. Gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez, irmã, agradecer ao professor César, agradecer também todo o grupo de pesquisa do Unifateia, o nosso mestre doutor Rosinei Batista, também agradecer a bolsa do CNPq, que possibilitou toda essa parceria com o Paulo, todo esse grupo em conjunto, e mais uma vez, obrigado. Gratidão por ter estado conosco, por ter aceito partilhar sua experiência, Brendo. Paulo, suas considerações finais. Certo. Primeiro, eu agradeço muito, né, a oportunidade, agradeço ao professor César pelos questionamentos. Com certeza vamos manter contato. É muito bom partilhar, é um sentimento que a gente tem da educação, né, que a gente tem que transformar, e as ferramentas estão aí, né, é questão de querer e fazer acontecer, porque não é fácil, né, são muitas etapas, precisa de uma dedicação grande. Agradeço também muito a oportunidade, o convite da irmã Zenilde, e também toda a contribuição que o Brandon vem fazendo durante todo esse trabalho que a gente está desenvolvendo na Skythink. E que eu também queria falar só uma parte assim da Skythink, que nós somos um grupo de 3 alunos de engenharia da USP de Lorena. Nós temos uma professora também, a professora Priscila, que é a professora de física da USP, também da rede estadual, e um aluno de graduação da UTFPR. Então, nós juntos estamos desenvolvendo, junto com o Brendo, a gente busca mais parcerias, fazer um processo de validação aí, para poder lançar e fazer diferença aos poucos, né, e caminhando no mundo da educação e podendo auxiliar os professores, os alunos, a trazer uma nova visão para a física, para a ciência das naturezas. Muito obrigado. Professor César, suas considerações finais. As considerações, assim que validar, se quiser um investidor aí, né? Podemos conversar. Vamos manter contato. Brincadeira à parte, galera. Tomara que sucesso. Agradeço imensamente a irmã Zenilde pelo convite, pela lembrança também. Aqui tão longe, né? Hoje tudo é longe, mas ao mesmo tempo fica tão próximo com a tecnologia. E hoje estamos falando exatamente disso, né? Da ciência em si aplicada, né? No caso, comunicação. Estamos nos comunicando, não só a questão, né, de gesto verbal, mas sim visual e tecnológica, né, para o bem-estar de todos, graças à ciência, né, ao desenvolvimento, ao esforço, ao cognitivo de várias e várias pessoas que tiveram um sonho, foram atrás, pesquisaram, não tiveram medo de errar, porque o erro faz parte, né? A gente faz parte do nosso caminho. Então, só tenho a agradecer a vocês tão jovens e espero que aí o futuro, né, seja brilhante para vocês, tá? Muito obrigado também a irmã Zenilde pelo convite, tá bom? Obrigada, professor César. O professor César é sempre um incentivador aí dos bons resultados, enfim, da participação de Olimpíadas em Física, enfim, é uma pessoa que investe bastante aí na qualificação até dos seus próprios estudantes, das pessoas que ele acompanha. E aqui fica, né, esse convite cada vez mais, se vocês puderem estar conosco em outros momentos, para que a gente possa aprofundar e estratificar melhor isso com uma linguagem que todas as pessoas possam compreender quando se fala de modelagem, quando se fala, enfim, de conceitos que são específicos da ciência, da própria ciência, né? E também um grande olhar criterioso para todos nós que acompanhamos a importância de se investir no desenvolvimento da ciência, da tecnologia. Olha só, essas bolsas de CNPq, o quão de contribuição se torna nas mãos de pessoas de mentes tão brilhantes, de talentos. Aqui a nossa juventude precisa desse investimento, e é um investimento que é para a sociedade, é um investimento que é para desenvolvimento da nossa cultura. Então, olhemos também, eu sempre falo aqui que quando a gente
faz uma votação, quando a gente vota, a gente considera esses critérios, né? Nos programas de governo, precisamos sim investir em ciência, precisamos sim investir em tecnologia, precisamos sim, o governo precisa, porque isso desenvolve um país, isso desenvolve uma nação. Gratidão pela partilha de vocês e por vocês se tornarem inspiração aí, quem sabe, para tantos outros jovens. Parabéns. E nós seguimos, então, gratidão, obrigada César, obrigada Paulo, obrigada Brandon, um abração para vocês, obrigada pela partilha, viu? E nós continuamos aqui com a nossa equipe da comunicação, nas suas considerações finais, com o professor Miguel, com a Karina Agra, com a Pietra e com a Letícia. E já nesses encaminhamentos finais, considerações finais e perspectivas, Pietra, como assim a editora-chefe dessa revista, quais as aprendizagens que você teve, quais novas perspectivas, prospectivas você vê para este mundo da comunicação, do digital? É mais um dos novos caminhos que o pessoal novo aí do jornalismo, de rádio, TV, internet, publicidade e propaganda tem para trabalhar, para levar o seu serviço, tanto para uma empresa quanto no anonimato, trabalhando sozinho, esqueci a palavra, perdão. E trabalhar como editora-chefe foi de uma grande responsabilidade. Eu trabalho numa rádio, onde passei pelo jornalismo, e no jornalismo lá tinha o editor-chefe e o chefe de redação. Então, eu vi ali foi meu primeiro ponto, minha primeira referência como editor-chefe e chefe de redação. Eu vi o quanto trabalhoso era, e para mim foi uma oportunidade. Eu falei, não, eu quero ver como que é o trabalho dele, pelo menos um pouquinho. É uma responsabilidade grande, a gente tem que estar sempre ali em prontidão para atender os alunos. Conversava quase todo dia com o Miguel, praticamente, enchia o saco dele, sempre ele me ajudando, e eu ajudando sempre os alunos, a Letícia me ajudando, eu ajudando a Letícia. Então, gastou muito tempo, gastou muito de mim, mas foi maravilhoso, foi muito prazeroso, foi uma alegria ter essa responsabilidade e esse querer. Eu fui a única ali na hora de escolher que falei, não, Miguel, eu quero ser editora-chefe, eu quero ver como que é. Então, é maravilhoso ter essa oportunidade de ser editora, de trabalhar em equipe, junto com a equipe mesmo, eles sempre ali para mim e eu sempre ali para eles. Letícia. Oi, irmã, de novo. Então, a experiência como chefe de redação foi assustadora no começo, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu fiquei bem assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas depois de um tempo, com a ajuda da Pietra, com o Miguel, até com os demais alunos, que foi tipo uma sala bem comunicativa nesse requisito, foi algo bem leve, foi algo bem tranquilo, então eu consegui, sabe, desenvolver. Infelizmente, eu nunca tive um contato direto com um editor-chefe ou uma chefe de redação como a Pietra teve, mas sempre antes mesmo de eu entrar na faculdade, eu já pensava, meu Deus, como será a responsabilidade de um editor-chefe? Como que deve ser o poder, né, do chefe de redação? E eu sempre gostei muito dessa parte da redação em si, algo que já até passou em minha mente, poder trabalhar um dia. Então, eu falei, eu vou me jogar, eu quero descobrir. E o Miguel me deu essa oportunidade, dando esse trabalho, e que foi simplesmente mágico para a gente, e eu só tenho que agradecer mesmo. Bacana. E considerações finais, Pietra? Suas considerações finais para essa live, o que você nos diz? Agradecer, irmã, pela... Perdão, interrompi a fala da senhora. Agradecer a senhora pela oportunidade de estar aqui, estar falando um pouquinho da revista, agradecer ao professor Miguel pela oportunidade da gente fazer essa revista e agradecer a presença da Karina
Muito obrigada. Obrigada por você ter estado conosco, por ter aceito esse desafio e por tornar-se inspiração para outros jovens nessa idade, porque você já assumir é uma atitude de empreendedorismo, de liderança, de sem medo de errar, né? Então, parabéns por essa atitude e continue. Continue que tem muito mais ainda para ser descoberto. Letícia. Muito obrigada, irmã. Irmã, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Obrigada pela presença da Karina, da Pietra, do professor Miguel. Só gratidão por ter tido esse trabalho e ter atuado como chefe de redação. Muito obrigada de verdade. Obrigada, Letícia. Olha, gente, vocês, esse movimento, essa experiência na prática da vida real, né? Porque é uma vivência, é um laboratório de vida real. E vocês se desafiarem a fazer isso na academia, as distancia muito já no processo já de inserção no mercado de trabalho. Parabéns, e já nos aponta aqui que serão profissionais muito brilhantes, porque se aceita um desafio na academia, imagina depois no mundo do trabalho. Gratidão, tá, Pietra? Professor Miguel. Primeiramente, irmã, obrigado pelo convite, eu estou sempre à disposição quando a senhora precisar. É uma alegria muito grande estar aqui, ouvindo o Brandon, meu aluno também, ouvindo minhas alunas, partilhar conhecimentos com a Karina, no caso, que não conhecia. Me assustei, Karina, quando você disse que se formou há 20 anos, eu também, não é possível. E realmente, a vivência das alunas, da Pietra e da Letícia, na parte de gestão não é fácil, gestão de comunicação não é fácil. O cara chega com uma ideia, você tem que adaptar aquilo de acordo com a sua editoria, sua linha editorial. Então, foi complicado, mas elas trabalharam com maestria, conduziram a sala muito bem. Eu ficava lá em cima, onisciente e às vezes onipresente, mas tentando dar todo o suporte necessário para que elas fizessem. Irmã, agradecer mais uma vez, mandar um abraço para um amigo, grande amigo que está assistindo a gente lá de Campos do Jordão, Anselmo. Ele fez questão de estar aqui, startup, ele gosta bastante, queria saber um pouco mais da revista também. Obrigado pelo convite, Karina, um prazer. Beijo para vocês todas. Obrigada, professor Miguel, obrigado por compartilhar esses projetos, para que a gente pudesse estar hoje aqui apresentando também. Obrigado por sempre estar tão disposto a essa contribuição também nesse processo de comunicar, né, aquilo que vem acontecendo dentro da sala de aula. E parabéns por conduzir a sua equipe, o seu time aí nesse formato de trabalho. A partir da vivência, a gente acredita muito. Na live passada, nós falamos aqui com a Cristina Bento, com um time de profissionais bastante competente também, e que nos falava dessa necessidade que nós temos hoje de uma academia reflexiva, né? De conteúdos significantes. Então, para que mesmo que a gente aprende? Então, é na prática, e a partir da praxis, é na praxis, que a gente consegue encontrar a significância dos conteúdos. Muito obrigada por poder partilhar esse momento com a Unifateia. Karina. Eu me sinto muito grata pelo convite da Zenilde de estar aqui com vocês hoje, conhecendo o trabalho de vocês, conhecendo o professor Miguel. O tempo passa rápido, né, professor? 20 anos, um piscar de olhos. Eu me vi nas gurias ali falando, lembrei de muita coisa da minha graduação. Uma coisa muito importante para vocês é aproveitar a oportunidade que a universidade dá de se jogar sem medo. Apareceu o momento de ser CEO de uma revista? Vai, né? Vai, porque nem sempre a gente vai ter um Miguel dando suporte para a gente lá fora, no mundo de verdade. Então, é a oportunidade de se jogar sem medo, porque vocês chegam treinadas de cara dura para fazer o que tem que fazer depois. Não vai ser a primeira oportunidade de fazer quando vocês estiverem lá do outro lado, quando forem profissionais formadas, e não se prendam, né? Eu acho que é muito importante, a gente se deslumbra com tudo que está acontecendo, de ferramentas, de métodos, de ambientes de trabalho, mas não se prendam a isso, né? Vocês são mais do que a técnica e do que a ferramenta, vocês são o conceito por trás da comunicação.
né? Isso não vai tirar de vocês vão aprender a adaptar esse conceito para os outros ambientes, o digital, o virtual, o holográfico, sei lá o que vem daqui a 10 anos. Se a gente pensar o que a gente tinha de estrutura de comunicação 10 anos atrás, né, a gente não imaginaria o que a gente tem hoje para trabalhar. O que permaneceu? O bom profissional, com método, com conteúdo, com experiência, com capacidade de fazer novas leituras e trazer para o novo ambiente o que é necessário, né, que é informação de qualidade. É isso que vocês estão aprendendo a fazer agora. As outras coisas vocês aprendem rapidinho a fazer. A gente aprendeu 1 ano e a gente mudou a maneira da gente se comunicar de maneira especializada. Então, não tenham medo, né? Se prendam no que realmente é necessário, aquilo que não passa, né? O profissional que está sendo moldado hoje. Zenilde, é uma alegria muito grande poder estar aqui de tão longe, né? Hoje a banda gaúcha aqui, né? Não de nascimento, mas de coração, porque eu também moro há 20 anos no Rio Grande do Sul, né? Fica muito feliz de poder interagir com vocês. Talvez presencialmente não fosse possível. Vou seguir lá a revista e vou ficar esperando a minha editoria lá de meio ambiente, para vocês falarem um pouco dessa área que eu trabalho, que eu atuo, e que eu acho que é super importante, né, a gente também trazer um pouco de leveza, né, para o conteúdo ambiental. Às vezes a gente fica muito preso no que acontece no macro, nos grandes acordos globais, e acha que a gente não pode fazer nada, quando, na verdade, grande parte da nossa intervenção é o que causa esse problema global que a gente tem hoje. Muito obrigada, professor Miguel, muito obrigada às meninas, né, transmitam aos colegas, né, o parabéns por esse trabalho tão bem feito. Achei o máximo, por exemplo, o pessoal da cultura, aquele abraço, achei o máximo a maneira como eles apresentaram o conteúdo. É importante vocês fazerem esses exercícios agora, porque agora é hora da gente errar sem grande medo, né? Mais lá na frente, outras cobranças vão se agregar aos nossos pequenos deslizes profissionais. Agora é a hora. Aproveitem, né? Me coloquem à disposição. Né? A Zenilde é minha grande parceira em outros empreendimentos, né? Na frente da espiritualidade. Né? Estar aqui como profissional de comunicação também é uma grande alegria. Boa noite. Há 10 anos atrás, né, Karina, era Hangout mesmo, né? Mas nós já estávamos conectados também às mídias mais... Nós fazíamos um programa, Karina, aí também via Vaticano, enfim, nós tínhamos um trabalho aí junto à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil no Rio Grande do Sul, e a Karina era voluntária. Então, e assim, naquela época não era ring light não, tá? Faltava luz e a gente usava vela, né, Zenilde? Para iluminar a nossa live lá na pré-história do mundo digital. Então, acreditem que o que muda, né, pode ser a ferramenta, mas o método vai permanecer o mesmo, né? Desejo sucesso para vocês. Obrigada, Karina, que satisfação enorme tê-la aqui como profissional. E aqui eu acho que é muito bacana, é quase uma mentoria, né? Mas a Karina, ela tem uma larga experiência também, e aqui acho que fica uma grande dica, né? Voluntariar-se, né? Qualquer lugar, seja na igreja, seja no ambiente social, seja onde tem alguém para contribuir, para colocar essa comunicação a serviço, isso cria uma rede de contatos, isso cria uma série de possibilidades, de oportunidades profissionais também. Então, aqui fica a dica aí, né, para a nova geração, embarcar em tudo aquilo que for apresentado, né? Aqui nos acompanham, então, a professora Cristina Bento, então, parabeniza, o professor Miguel também participa aqui dos comentários, né, professor Miguel? Boa noite a todos, sempre uma honra. Obrigado, Cris. O Thales Honorato, ele continua a cumprimentar. Paula Alves, parabéns a todos, ótimo conteúdo. Boa noite a todos, excelente condução da irmã Zenilde, como sempre, tenha uma boa noite, muito obrigada. Que live incrível, eu amei demais, muito obrigada e boa noite. Gratidão, Valentine. Maria Eduarda. Flávio, CNPq, sim, Flávio, CNPq. Aqui tem alguns bolsistas. O Brandon, por exemplo, ele é bolsista de iniciação tecnológica no CNPq, acompanhado aí por Rosinei. Bruna, parabéns a todos, muito interessante, boa noite. Antônia da Consolação, buscando investimento e parcerias é fundamental. Nosso professor Rosinei, pró-reitor aqui, parabéns Miguel e equipe. A professora Cristina, coordenadora aí da pedagogia e NEAD, enfim, boa noite. Professor Miguel, agradece aqui o professor Rosinei.
Professor Rosinei, obrigado, professor Rosinei. Estamos em sintonia. Isabela Abreu, parabéns a todos. Thales Honorato, muito bom a live, ótimo conteúdo. Parabéns a todos e ótima live. Gratidão mais uma vez a todos os que nos acompanham, e na semana que vem nós vamos falar de um assunto interessantíssimo, que ele todo está interconectado aqui com comunicação, com humanização, com espiritualidade, mas sobretudo em darmos respostas a esses novos tempos enquanto organização. Sim, encontrarmos saída é gestão integrada, e nós teremos um time muito competente. Teremos 3 consultorias para nos ajudar a pensar, a refletir como gerir as nossas organizações. Sejam as prestações de serviço, produção, a linha de produção, sejam os pequenos negócios, nosso salão de beleza, nossa farmácia, enfim, tudo está interconectado e conectado com o nosso modo de gerir, de gestão. Seja gestão financeira, seja gestão de processos, seja gestão de pessoas, enfim. Vamos conversar então na próxima semana com um time muito interessante, nomes muito fortes no Brasil, para nos ajudar a pensar sobre as novas formas de gerenciarmos, para, quem sabe, com equipes enxutas, encontrarmos e conseguirmos resultados extraordinários. Boa noite, muito obrigado a todos que sempre nos acompanham, e até a próxima quinta-feira, às 20 horas. Obrigada, Karina, obrigada, professor Miguel, obrigada, Letícia, obrigada, Pietra, obrigada ao Paulo, professor César e ao Brendo, que abrilhantaram a nossa noite hoje. Gratidão.